né? Então, como eu estou dizendo, é muito bom falar do cristianismo trigo, porque em meio a todo esse desastre que é o cristianismo que a gente vê por aí, né, existe trigo nesse mundo, graças a Deus. Agora, o trigo é tão bom que é ruim. Repare por quê. O trigo é uma ovelha. O trigo é tranquilo, é pacífico, ele não quer briga, ele não quer confusão. Sabe o que ele faz? Ele fica quieto, ele não, entendeu? Ele não toma uma ação, ele não reage. Então ele fica quieto no canto dele. E isso tem dois problemas, entre outros. O primeiro, dá espaço para o joio agir. Então o joio vira o cão, dizendo que é cristão. E pinta, borda, faz um diacho, né? Faz um inferno no mundo, dizendo que é cristão. Entendeu? O mundo fica um inferno com o joio dirigindo o cristianismo. Esse é um problema, porque o trigo está quieto, ele é pacífico, ele não entra em confusão. Segunda coisa, segundo problema, o silêncio do trigo fala para o mundo que ele concorda com aquele inferno que está acontecendo. Então a gente, para não ter confusão com o joio, a gente fica calado, faz que não vê, deixa passar, entendeu? Mas o mundo está sofrendo com o joio. Aí o joio vê todo mundo, pelo menos vê toda essa coisa que o joio faz, né? O mundo vê tudo que o joio faz e vê o silêncio do trigo, aí diz, não, o trigo concorda. Quem cala, consente. Então tem esses dois grandes problemas, né? Pela maneira tranquila que o trigo é. Percebe? Mas o que alegra tudo isso é saber que existe ainda muito trigo, tá? E aí a gente conversa sobre eles, lembrando a experiência da igreja de Jerusalém, né? A igreja de Jerusalém foi um grande exemplo de trigo, de igreja. Mas veja só, a igreja de Jerusalém, eu estabeleço, né, até o ano 40. Do ano 30, quando Jesus morreu, até o ano 40, a igreja era uma maravilha. A maioria, a direção, todas as ações da igreja estavam na mão do joio. O trigo ainda estava na mão do trigo. O joio ainda estava inibido, entendeu? Ainda não estava agindo. Depois dos anos 40, a igreja vira um desastre. E a gente vai ver todas as confusões que ocorreu na igreja no livro de Tiago, não é? Quando Tiago, então, tem palavras duras a respeito daquele cristianismo falso, porco, joio, diabólico, que passou a tomar conta da igreja. Entende? Então ele reclama ali no livro de Tiago. É muito interessante o livro de Tiago para a gente ver isso. Mas até o ano 40, a igreja era uma bênção. E aí você vai ver todo o desenvolvimento, né, do corpo, né, daquela igreja durante aquele tempo. Então, dos exemplos dele, aqui, ó, a igreja de Jerusalém, unidos no bom exemplo de sempre. Então, foram bênçãos em seu tempo. Onde é que eu vou ver sobre isso da igreja? O grande resumo de tudo isso está no capítulo 2 de Atos. Não é? Até o capítulo 5 você vai ver muita coisa boa falando sobre a igreja de Jerusalém, tá? No livro de Atos. Mas o 2 é maravilhoso, ali versículo 42 até o versículo 47, parece que você vai estar no céu. No céu, né? Pelo exemplo, pela maneira como aquela igreja atuava. Então, olha, foram bênçãos em seu tempo, são bênçãos para nós no futuro. É gratificante, em meio a esse cristianismo porco, joio, que a gente tem visto aí, você lembrar da igreja de Jerusalém. Totalmente ao contrário. Experimenta, dá uma lida lá, abre seus olhos e leia Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Abre os olhos, porque se você for ler pelos óculos dessa época de agora, você vai achar que aquilo lá era coisa do diabo.
Aquilo é contrário à vontade de Deus, o que está lá em Atos 2. Entendeu? Porque é totalmente. Aquela é uma igreja, o cristianismo se tornou uma coisa totalmente diferente daquilo. Totalmente. Né? Ilustra a igreja sobre a liderança do trigo, né? Aquele texto mostra quando o trigo está no controle, como é que funciona uma igreja de Jesus Cristo. Né? E ilustra a igreja sob a liderança do joio, porque é o contrário daquilo. É o contrário daquilo. Né? E ilustra porque o mundo tem rejeitado Jesus. Por que as pessoas rejeitam? Tem facilidade em rejeitar? Por causa do cristianismo que a gente pratica. Bem ilustrado, eu lembro sempre aqui, por Gandhi, quando Gandhi disse: eu amo o cristianismo, eu amo Cristo, mas eu odeio os cristãos. Exatamente. Eu odeio os cristãos. Porque os cristãos que Gandhi teve acesso eram anticristos em toda maneira de agir. Eram diabos usando o nome de Jesus. Mas todo domingo iam cultuar, entendeu? Todo domingo iam cultuar. Mas eram diabos. E transformavam os ambientes onde viviam em inferno. Amo Cristo. Ele chega a dizer assim: e eu seria um cristão muito dedicado. Eu escutaria o que os cristãos fazem, falam, se a gente visse pelo menos eles viverem 24 horas, porque eles ficam falando de momentos, de um momento ou outro eles são bons, mas na maioria do tempo são uns porqueiras, uns porcos. Esse é o cristianismo que a gente mostra aí para o mundo, em nome de Jesus. E domingo estamos lá, Senhor! Aquela coisa toda que a gente já faz, né, de cós salteado, não precisa nem te refletir, não. A gente já faz naturalmente, não é? Porque já faz parte de um ritual sem sentido, porque a semana é uma vergonha, né? Então isso é o grande exemplo da igreja de Jerusalém, sob a direção de verdadeiros cristãos. Depois tudo muda.